A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia aqui reunidos, né? Vamos dar início à nossa videoaula. Como vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Estamos sobrevivendo, né? De glória em glória, debaixo da potente mão do Senhor e da misericórdia dele, né? Porque somos dependentes da misericórdia dele. Vamos continuar estudando no nosso núcleo do IBAD, núcleo de Niterói, sob a supervisão da nossa querida Ana Deise e sob o olhar e a supervisão e autorização do nosso pastor Celso. Nós estamos estudando esse trimestre, essa lição, esse livro, Epístolas Paulinas, e vamos estudar mais um pouquinho sobre o livro de Gálatas. Terminamos Romanos semana passada, obviamente, o livro de Romanos é muito mais rico do que nós conseguimos passar, mas devido ao tempo, nós passamos pelo menos alguns pontos para os irmãos. E vamos estudar um pouquinho o livro de Gálatas. No livro de vocês, está na página 49, capítulo 5. Diz assim, Gálatas, o fundamento da graça libertadora. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas foi entre 48 e 49 depois de Cristo, possivelmente depois da primeira viagem missionária, antes do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém era uma reunião inicial entre a liderança cristãs no meados do século I, para abordar se os gentios realmente deveriam seguir as leis de Moisés. Então eles se reuniam para decidir essas questões. A igreja aqui na Galácia diz assim, acredita-se que Paulo, ao escrever para os Gálatas, não tenha redigido uma carta para uma igreja particular. Ele escreveu para todas as igrejas onde ele fundou, ele iniciava o trabalho e abordando o mesmo tema. O pano de fundo principal da carta aos Gálatas será sobre a fé e a legalidade, a religiosidade, na verdade, a lei e a fé. Vai ser baseada todo nisso, porque os gentios, eles eram muito presos, o povo de Deus, os judeus, eram muito presos à lei. E Paulo estava mostrando para ele que a lei era importantíssima, mas fundamental é a graça, que o fundamental é a fé, porque eles eram sempre presos ao legalismo da lei, presos à lei de Moisés e não conseguiam se libertar, né, dessas questões. E Paulo falava para ele, não é nada disso. O que é fundamental para vocês, para que vocês entendam, é a fé, é o amor, as leis elas são importantíssimas, não é a questão principal, ela vai até ajudar, mas fundamental é a nossa fé. Aí Paulo ele fala aqui sobre a igreja em Gálatas, que aí fala, aqui no livro fala sobre a abrangência, né, das igrejas, fala sobre Antioquia, Pside, Icônio, Listra, Derbe. Aí fala que Paulo não perguntou, ele até em algum momento ele fala, que o comentarista fala aqui muito bem, perguntou em algum momento, está em Gálatas 3:1, o que os havia enfeitiçado. Por que os havia enfeitiçado? Porque essas questões que eles ainda mantinham, insistiam sobre essa legalidade, sobre as leis. Aí diz aqui no 5.2, na página 50, diz assim, a liberdade oferecida pelo Evangelho. Aí Paulo insiste nele sobre a liberdade, porque é muito bom você servir a Deus com liberdade. E as leis, elas aprisionam, porque elas te levam para algum lugar onde você não tem que raciocinar, onde você não tem que interpretar, onde você não tem que pensar, você não tem direito à escolha. A graça de Deus, sim, ela te dá o direito à escolha, ela te abrange, ela te completa, ela te ouve, ela fala com você, a graça de Deus. E Paulo, no momento, fala assim, que a liberdade oferecida pelo Evangelho, diz a igreja cristã na Galácia, atravessava uma forte crise doutrinária, espiritual. Doutrinária porque as questões doutrinárias que sempre, usa roupa, não usa roupa, se alimenta disso, não se alimenta, come esse tipo de animal, não come esse tipo de animal. E eles ainda queriam, os Gálatas insistiam em conservar esse tipo de leis, de doutrina. E outra coisa era espiritualmente, porque a lei doutrinária, porque alguns crentes não mais queriam conservar o evangelho pregado por Paulo, talvez por considerar a mensagem simples demais, espiritual porque estavam abandonando a graça libertadora proveniente de Cristo.
Ou seja, achando que o evangelho de Paulo era muito simples. Eles queriam algo mais complexo, né? E Paulo, por sua vez, estava mostrando para ele a simplicidade de servir a Deus. Como nós sabemos que servir a Deus é muito simples. As pessoas que complicam bastante. Alguns líderes, alguns estudiosos, algumas pessoas que colocam o evangelho muito complexo. Porque nós sabemos que a base do evangelho quadrangular é assim: Jesus cura, liberta, batiza e leva para o céu. Simples, né? Para que complicar tanto? Se a simplicidade do evangelho é essa? Porque Deus permitiu que a sua palavra fosse divulgada entre nós, para que nós entendêssemos de forma clara. O doutor e uma pessoa indouta também ele consegue entender de forma muito clara a simplicidade e a eficiência e a eficácia do evangelho. Aí a igreja ela atravessava essa crise. Aí Paulo ainda em Gálatas capítulo 1, versículo 9 diz assim: se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. E os falsos profetas estavam pregando outras coisas, porque baseado nessa simplicidade, eles estavam colocando outras complexidades, colocando outros ensinamentos para os Gálatas. E Paulo falou que se alguém vos pregar um evangelho seja diferente desse, seja anátema, ou seja, seja maldito, não leve à frente, não leve adiante, não acredite. Então, essas questões até para a gente pensar hoje em dia, porque nós temos visto hoje em dia muitas pregações, muitos ensinamentos, muitos ensinos, no caso, e que não te levam a lugar nenhum. Aliás, vamos levar aqueles que acreditarem, vamos levar à perdição, ao inferno. Então, prestem muita atenção ao tipo de ensino que você está aprendendo, ao que você está emprestando seu ouvido, ao que você está doando a sua atenção, porque temos visto muitas coisas erradas aí. E você tem um manual para examinar isso tudo. É a palavra do Senhor, é a Bíblia. É através da sua oração, através da tua entrega e através do exame, né, da palavra do Senhor. Então examine a Bíblia, leia a Bíblia atentamente. Não entendeu? Leia de novo. Peça explicação ao Espírito Santo. Ore ao Senhor para que o Espírito Santo te explique, clareie o seu entendimento. Geralmente ele faz. Geralmente ele faz não. Todas as vezes que nós pedimos explicação a ele vem e abre o nosso entendimento. Então nós conseguimos a explicação através da nossa oração. Então preste atenção nisso. Não caia em qualquer ensino, não caia em qualquer palavra. Examine as Escrituras, que é fundamental para manter a nossa fé cristã. Aí, a pregação que Paulo aqui fala aqui no nosso livro, a pregação que ele tinha era a mesma, tanto para os judeus como para os gentios. Ele não tinha uma pregação exclusiva para os judeus e outra para os gentios. A pregação dele era a mesma. E isso eles questionavam, isso não agradava aos judeus, porque os judeus queriam que a pregação para eles fosse uma e para os gentios fosse outra. Aliás, os judeus não queriam nem que os gentios recebessem, né, a pregação. E Deus não mandou que Paulo fizesse, Deus mandou que Paulo pregasse aos judeus e aos gentios também, e para todos aqueles que ouvissem a sua palavra. Aí a pregação de Paulo era a mesma, tanto como já falei aqui, tanto para judeus como para gentios, inclusive a respeito da circuncisão. E era outro tema que era batido insistentemente sobre a circuncisão, sobre as leis, e eles insistiam nisso, os judeus, porque eles eram presos às leis e à circuncisão. Então Paulo mostrava para ele que a maior circuncisão que era feita era a circuncisão do coração e não do prepúcio masculino. E eles insistiam. Aí, em determinado momento, Paulo, apesar de Jerusalém ser o centro da cultura e dos rituais judaicos, embora houvesse um grupo de cristãos judaizantes interessados em fazer os gentios se submeterem ao cerimonialismo judeu, os gentios não foram obrigados a passar pela circuncisão. Aí, nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Essa referência está em Gálatas capítulo 2, versículo 3. Aí Paulo permaneceu inabalável diante do conflito da circuncisão, como eu já falei aqui. E Paulo, enquanto eles discutiam isso aí, Paulo não se abalou, não abalou a sua fé e não mudou a sua forma de pensar. A firmeza que Paulo propiciou que Tiago, essa firmeza de Paulo propiciou que Tiago, Pedro e João, está na página 51, reconhecesse que Deus tinha lhe escolhido para ser missionário entre os não-judeus. Ou seja, a insistência de Paulo
fez com que eles reconhecessem que Paulo tinha sido reconhecido, escolhido ser missionário entre os não-judeus. Aí aqui tem em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 19 e 21, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Está em Gálatas capítulo 2, versículo 19 até o 21. Aí Paulo aqui, insistindo, prosseguindo, falando sobre a liberdade resgatada na cruz. Ele fala sobre a liberdade que ele recebeu na cruz. A liberdade que ele recebeu é a mesma liberdade que nós recebemos. Porque o preço foi pago por Jesus lá atrás. Foi necessário a morte de Jesus para que nós recebêssemos essa liberdade. Aí ele em Gálatas capítulo 15, versículo 6, diz assim, fala sobre a fé de Abraão, aí fala, e creu ele no Senhor e foi imputado isso por justiça. Aí fala mais uma vez sobre a lei, a fé, praticamente o pano de fundo sobre as leis e a fé que tem em Gálatas. Aí aqui na página 52, fala, ora tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 8 e o 9. Aí, ainda na página 52, diz assim, a liberdade herdada pelos filhos de Deus. No início aqui do capítulo 4 de Gálatas, Paulo apresentou a liberdade herdada pelos filhos de Deus afirmando, está em mais um versículo, diz assim, alguns versículos, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir e os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí, nesses versículos, percebemos que Paulo esclarece aos Gálatas explicando eles que Cristo veio inaugurando uma nova fase, ou seja, a fase da graça. Eles estão ainda presos à lei, mas Paulo insistia com eles sobre a fase da graça. E o que a graça nos propõe? O que a graça nos oferece? A graça nos oferece liberdade. A graça nos tira o peso da servidão, do pecado e nos coloca diante do Senhor. A graça, ela nos faz crescer, nos faz enxergar que Deus é o nosso Senhor. A graça nos tira do lamaçal do pecado e nos concede o perdão. A graça nos fortalece. A graça de Deus está sobre as nossas vidas. A graça de Deus ela nos impulsiona mais à frente. A graça de Deus nos faz pregar a palavra do Senhor. A graça de Deus nos faz entender melhor a proposta, qual é o plano da salvação do Senhor. A graça de Deus nos faz mais fortes, nos mantém de pé. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos em pé. Nós não estaríamos vivos. Nós não seríamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo da salvação, do céu. Se não fosse a graça do Senhor, toda a humanidade estaria exterminada. Certamente eu não estaria falando com você agora, e você não estaria me ouvindo se não fosse a graça do Senhor. Se não fosse a graça do Senhor na sua vida, você e eu, nós não levantaríamos, não acordaríamos, não abriríamos sequer os olhos. Se não fosse a graça do Senhor, nós não teríamos o sol, a lua, os planetas. Se não fosse a graça do Senhor, nós não teríamos essa terra. Nós não teríamos a constante presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque como diz a palavra do Senhor, que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo não habita entre quatro paredes. Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, através da graça de Deus, de Jesus, que Deus manifestada pela morte e sacrifício de Jesus, escolheu que o Espírito Santo morasse dentro de cada um de nós. Você tem noção do que é isso? O Espírito Santo morando dentro de você? Tem noção do que é o Espírito Santo, a Trindade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo morando dentro de nós,
habitando em nós todo o tempo. Deus é muito poderoso, Deus é tremendo, Deus, o seu poder não tem limite. Sabe? A sua glória não tem limite. Deus, ele habita dentro de mim, dentro de você, dentro de nós ele habita. Porque isso tudo só é manifesto pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, certamente o Espírito Santo não habitaria em nós. Nós somos templo, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo, mas através da graça de Deus. Então, essa graça reveladora, essa graça que nos fortalece, essa graça que nos mantém vivos, de pé, atuantes, que nos dá um ouvido atento, é a mesma graça, é a graça que Paulo estava falando lá para os Gálatas, que eles não queriam aceitar. Eles ainda estavam presos aos rudimentos da lei, ainda estavam presos às cerimônias, ainda estavam presos aos legalismos, e não queriam saber da graça de Deus. Ele estava propondo para eles a graça libertadora, uma graça vivida, construída pela fé. E ele faz alguns comparativos para que eles pudessem entender definitivamente sobre a escravidão e a liberdade, a diferença da escravidão e da liberdade. A escravidão é quando você está preso às leis, no caso, e a liberdade é quando a graça manifesta, a graça e a fé é manifesta na sua vida. Aí fala sobre a Jerusalém terrena, a Jerusalém celestial. A Jerusalém terrena que Paulo mostrava aos Gálatas era aquela Jerusalém com injustiça social. Era aquela Jerusalém que tinha aqueles poderosos, aqueles homens da lei, os doutores da lei, que detinham todo o poder, que decidiam pelas pessoas. E a Jerusalém celestial, onde a terra, o local que está sendo preparada para nós, que estava sendo preparada para eles e está sendo preparada igualmente para nós. Aí fala sobre a liberdade. Aí na página 54, aí vai falando sobre a ação do Espírito Santo, né? Debaixo da graça de Deus. Aí fala sobre as obras da carne. Lembra a eles quais são as obras da carne. Que essas obras da carne, que se nós não abrirmos os nossos olhos, não atentarmos ao nosso olhar, nós podemos cair em qualquer uma delas, ou talvez em todas, se não fosse a graça de Deus em nossas vidas. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, está em Gálatas, capítulo 5. Feitiçarias, inimizades, porfias são discussões, emulações são ressentimentos de ciúme, ressentimentos ruins, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Mas agora, o que elimina definitivamente isso tudo é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que todo crente tem que ter. O fruto do Espírito que todo crente precisa manter e se aprimorar cada vez mais, mergulhar e ter isso. Ter uma vida baseada no fruto do Espírito, que é a caridade. Que seria de um crente sem caridade? E um servo de Deus sem caridade? Como é que nós podemos falar que amamos ao Senhor se não somos caridosos? A caridade é amor. Gozo, alegria, é essa alegria que te invade, a alegria que você sente. E às vezes você pode estar até passando por um momento de tristeza, de falta de alegria, de perda de alegria. Peça ao Senhor para que Ele renove a alegria em você. Peça ao Senhor para que você não perca a alegria de servir ao Senhor, a alegria de ir à casa do Senhor, a alegria de estudar a palavra do Senhor, a alegria de orar ao Senhor. A oração é o nosso diálogo com o Senhor. A alegria de se manter nos caminhos do Senhor. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, mansidão. Quantas vezes não somos, né? Quantas vezes não somos temperados, né? Às vezes somos temperados mais para um lado do que para o outro, mais para a ira, né? Mas temos que ser temperantes, como o fruto do Espírito e produz em nós, através da graça de Deus. E o fruto do Espírito ele tem que ser manifesto em nossas vidas. Aí, Paulo, nos ensinamentos finais sobre o livro de Gálatas, que é riquíssimo também, diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo.
De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Paulo falando isso aos Gálatas, né? Que maravilhoso, ou seja, a convicção dele, a certeza de ele trazendo no corpo dele as marcas de Cristo. O que ele estava dizendo para eles, que ele estava com as marcas de açoite, estava com as marcas de muita violência, estava com as marcas físicas, talvez espirituais, de rejeição, de abandono, de traição, carregando com ele. E sabendo que a qualquer momento, ele poderia ser preso mais uma vez, ele poderia ser açoitado mais uma vez, humilhado e maltratado mais uma vez. Mas ao invés dele ficar triste, preocupado, questionando o Senhor, ele se alegrava, porque as marcas que ele olhava para o corpo dele, sabia, eram marcas que ele estava pregando a palavra do Senhor. E se alegrava em pregar a palavra do Senhor, em levar a palavra do Senhor. Não media esforço para pregar a palavra do Senhor. Por isso que ele fala que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso que ele pedia, é isso que ele fala em uma de suas cartas. Que nós temos que ser imitadores de Paulo como ele é de Cristo. Ou se você não quiser imitar Paulo, não há problema nenhum. Imite a Cristo. Amém? Aí na unidade 2, nós vamos dar início a falar sobre a vida da igreja. Aí vamos analisar nessa carta, nesse capítulo aqui, nesse módulo, a carta em Efésios. Efésios, que fala, tem os seus propósitos, diz assim, em Efésios um versículo muito conhecido que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Durante a terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso, cidade que veio a ser um importante polo de trabalho cristão da província romana da Ásia. Uma região pertencia à Turquia. Essa epístola aos Efésios foi escrita por Paulo durante a sua primeira missão em Roma, datada de 60 a 63 depois de Cristo. A maior parte das recomendações do apóstolo refere-se à posição da igreja em relação a Cristo. Ao final de 6 capítulos, há um destaque sobre a luta dos santos, um incentivo à compreensão de que, na condição de seguidores de Cristo, todos deveriam compreender que Deus possui toda a autoridade para manifestar sua presença entre os crentes. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aí, Paulo ele fala também sobre o revestimento da armadura de Deus aos Efésios, em Éfeso. Ele fala que sobre nós colocarmos o capacete da salvação, a espada do Espírito, enfim, o escudo da fé, a espada, enfim, ele vai descrevendo sobre a armadura de Deus. E mais uma vez ele invoca aos judeus, aos romanos, para que se mantenham a chama acesa. E já se passaram tantos anos, né, meus irmãos? Tantos anos se passaram. E parece que as coisas ainda não aconteceram, mas estão por acontecer. Eu posso já, pela fé, contemplar que as coisas vão acontecer. Que os crentes, os servos do Senhor, os cristãos, nos nossos dias, nesse nosso século, estão sendo diferentes. Estão sendo moldados, o seu caráter está sendo forjado. E nós, certamente, estamos totalmente revestidos da armadura de Deus, que é a palavra, a preparação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Estamos nossa mente presa, levada cativa por Cristo, nossos pensamentos são de Cristo, a nossa mente é de Cristo, ou
Se não é, tem que ser de Cristo. A nossa vida tem que ser para Cristo. Se nós temos que carregar as marcas também, como Paulo carregou, quando ele falava lá com os Gálatas, as marcas do Evangelho, né? De ter sido usado, ter sido investido, não, se deixou, gastou e se deixou gastar, até uma linguagem muito conhecida, muito popular, então, uma expressão muito popular, gastou e se deixou gastar pelo Evangelho. E em momento algum ele se arrependeu. E que nós mesmos, nós não venhamos nos arrepender de servir a Cristo, porque é maravilhoso, é um privilégio, é uma honra servir a Cristo. Aí, em Filipenses, Paulo descreve, Filipenses, quando Paulo escreveu, ele já estava na prisão. Ele escreve aos irmãos um apelo emocionante, encorajando a serem unidos e constantes. Ele, nas suas orações, nas suas cartas, ele encoraja os irmãos de Filipos para serem firmes e constantes. Firmes, ou seja, não desanimem, não parem, não voltem atrás, não recuem da vossa fé. É isso que ele falava aí. E Paulo, em sua oração, ele diz assim: na terna misericórdia de Jesus Cristo, mas ao invés de orar pelo próprio desejo de os ver de novo, ele ora pelo crescimento espiritual deles. Se eles crescerem em amor, com conhecimento e discernimento, Paulo sabe que terá a oportunidade de os ver de novo após essa vida, que é mais importante do que os ver outra vez nessa vida. O desejo dele é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos irmãos de Filipos. Então, Paulo, ele falava, orava e invocava para que pudessem encontrá-los, mas encontrá-los em fé, em amor, em humanidade, em crescimento ao Senhor, na obra do Senhor. A preocupação de Paulo não era encontrá-los outra vez aqui nessa terra, mas encontrá-los bem na terra celestial, na Jerusalém celestial. A grande preocupação. E Paulo pregava a Cristo todo o tempo, vivia a Cristo. Em certo momento, Paulo, um dos seus açoites, uma das suas prisões, a preocupação dele era de ser morto. Mas ele queria até ser morto, ele até se contentava em ser morto, mas não de qualquer forma, mas ele queria até ser morto, que se eu posso falar que ele até queria, desejou ser morto, não. Ele não queria parar de pregar o Evangelho. Se isso custasse a morte a sua vida, para ele não importava. Ele queria que o nome de Jesus fosse pregado, que o nome de Deus fosse glorificado através da sua vida. E nós, né, meus amados? E nós, amados seminaristas, como tem andado a nossa fé no Senhor? Deus, através do Espírito Santo, tem nos dado tudo. A sua graça, a sua presença. E nós temos feito com tudo isso que Ele nos deu. Temos dado. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo e fazia preparou obras maravilhosas. Deixou o terreno preparado para nós aqui. E nós também temos que nos encher do Espírito Santo para darmos continuidade ao trabalho que Ele fez lá atrás. Lembra? Abraão foi o pai da fé. Depois vieram os profetas, veio Paulo, veio Jesus, e o caminho está sendo preparado. Agora é a nossa vez. Agora chegou o nosso momento de dar continuidade a essa grande obra. Está em tuas mãos e está em minhas mãos, para prepararmos os caminhos para as próximas gerações que vierem. E para isso nós temos que estar preparados de forma tremenda, de forma sobrenatural. Aí Paulo, ele pregava a Cristo, vivia a Cristo. É um pequeno resumo desse livro que é bem interessante também, muito bom. Aí fala sobre a mente de Cristo. Os capítulos vai falar sobre a mente de Cristo, a importância da união do povo, porque é muito comum o povo de Deus não serem unidos. É muito comum, está muito comum, e está virando até natural o povo de Deus não se unir. Porque o nosso propósito aqui nessa terra é pregar o Evangelho, preparar o Evangelho. O nosso propósito é cuidar da nossa salvação, porque a salvação é individual, mas também cuidar que outras pessoas sejam salvas junto conosco.
Não é uma coisa exclusiva, porque às vezes nós achamos que a salvação que nós buscamos para as nossas vidas é exclusividade nossa e não é. A salvação é para todos. É para aquele teu vizinho que te, sabe, que te estressa. É para o teu patrão que te maltrata. É para o teu marido ou tua esposa que não está se relacionando bem contigo. Salvação também para eles. É para seu marido, sua esposa que tem uma vida errada, que você está orando por ele, orando, buscando por ele, continua, não desista. Pelo seu filho, continua, não desista. É para essa nação que não está indo por um caminho bom, para os políticos, é para nós permanecermos orando por eles, para que Deus salve o presidente da República, salve todas as pessoas. É o nosso dever. A salvação não tem que ser exclusiva nossa, tem que ser para todos. E para isso acontecer, para nós nos conscientizar, nós temos que ter a mente de Cristo. Porque se Cristo estivesse no nosso lugar, o que Ele está em nós, está dentro de nós, e é isso que Ele quer para as nossas vidas. Mas a salvação não pode ser exclusiva nossa, tem que ser compartilhada para um maior número de pessoas. Mas para isso acontecer, nós temos que ir até eles pregar o Evangelho. Mas para nós irmos para eles pregar o Evangelho, nós temos que estar cheios de Deus. E para nós estarmos cheios de Deus, nós temos que buscar muito a presença de Deus. E como nós buscamos muito a presença de Deus, não é buscar um pouco, nem é buscar mais ou menos, é buscar cheio a ponto de transbordar a presença de Deus. Como? Através de oração, de leitura da palavra, de estudo da palavra, de meditação na palavra do Senhor, através de obras também, obras, assistência social, obras, fazendo obras, sendo caridoso, tendo o fruto do Espírito, matando, mortificando totalmente a carne, os frutos da carne também. Essas questões, esses detalhes é que vão fazer a diferença na nossa vida. E nós precisamos, como eu posso estar cheio do Espírito Santo se eu tenho problemas? Para você ter problemas, estar cheio do Espírito Santo. Porque certamente os problemas quem vai resolver é o Senhor. Mas se você só vai conseguir superar os problemas se você estiver cheio do Espírito Santo. É para você buscar o Espírito Santo, é para você insistir com o Espírito Santo, para você, sabe, se derramar diante do Espírito Santo, para que ele possa enchê-lo até transbordar. Não é, Deus não quer que você esteja mais ou menos pela metade do Espírito Santo. Ele quer que você esteja cheio de unção, cheio do Espírito Santo, para a tua sombra curar. Para que a nossa sombra venha curar, para que uma palavra que nós demos para um enfermo endemoniado, ele seja curado, ele seja liberto. Para nós orarmos e as coisas acontecerem, para nós orarmos e o sol parar e as estrelas mudarem de lugar, os montes mudarem de lugar. Porque Deus nos falou, Jesus nos falou, se nós crêssemos, faríamos sinais maiores do que Ele. E quais foram os sinais que Jesus fez? Andou sobre o mar, curou leprosos, cegos, mancos, coxos, ressuscitou Lázaro, seu amigo Lázaro. Então Jesus fez coisas maravilhosas e multiplicou pães, né? Fez com que a moeda saísse do peixe para